Empresas hoje podem lucrar e escalar para dezenas de milhões de dólares com IA. Esta é a Alex, fundadora da Higgsfield, uma empresa de IA que atingiu 200 milhões em receita anual recorrente em apenas 9 meses, mais rápido do que o Slack ou o Zoom. E o que ele me contou sobre começar um negócio hoje realmente me surpreendeu. E você também pode copiar a estratégia dele. Foque em obter o primeiro dólar até 30 dias de desenvolvimento e talvez alcançar 1 milhão em receita anual, recorrente até 90 dias. Isso é muita coisa. Acredito que seja a próxima revolução industrial, até mais poderosa que a internet. Para muitos jovens, a IA é um elevador social. Para alguém que ainda tem medo, tipo, isso está avançando tão rápido, eu não sei como posso começar. Você pode dar um conselho para essas pessoas? Primeiro, eu começaria por... Hoje eu tenho uma convidada incrível. Estou muito animada para aprender com você. Vamos ser bem práticas logo de cara. Você construiu a Higgsfield e alcançou 200 milhões de dólares em receita em 9 meses. Vamos imaginar que, eu não quero que isso aconteça, mas vamos imaginar um cenário em que você tenha que começar do zero amanhã e tenha 90 dias para lançar uma ideia de negócio. Com base no que você aprendeu com sua experiência na Higgsfield, o que você faria? Acho que tudo começa talvez com uma equipe de 2 pessoas, alguém que seja construtor, que consiga ir da ideia ao produto em 24 horas. E agora tudo isso se tornou possível. Existem tantos bancos de dados, tantos sistemas de pagamento e assim por diante, que simplificam a criação do MVP. E então alguém, como eu costumo dizer, uma pessoa de ir ao mercado que tem essa empatia natural, talvez, ou compreensão do tipo de público-alvo para quem eles estão vendendo, e que pode criar novos formatos de conteúdo interessantes que tenham apelo junto ao público-alvo nas redes sociais. E eu acho que esse é um conjunto de habilidades muito diferente dos papéis de marketing das décadas anteriores. E quantas vezes elas devem estar prontas para iterar? Quantas ideias? Por exemplo, para nós, no ano passado, estávamos iterando todos os dias. Então, eram 6 dias por semana. E todos os dias estávamos lançando uma nova versão do produto, enquanto tentávamos encontrar fluxos de trabalho e casos de uso que tivessem alta frequência e que fossem importantes para o nosso público-alvo. Quando a tecnologia chega, é essencial criar um fluxo de trabalho simples, mas com configurações suficientes. Esse dilema da interface perfeita ainda não foi resolvido, sinceramente. Então, esse é mais um motivo pelo qual adotamos a iteração diária. E além de tudo isso, todo mês toda a indústria se reinventa. Eles realmente ultrapassam os limites em termos de capacidades. Provavelmente existem, digamos, 5 laboratórios de pesquisa líderes e cada laboratório está lançando atualizações massivas a cada trimestre. Então, em alguns meses, temos até 2 grandes atualizações. E normalmente isso exige reconstruir praticamente todo o produto em torno desses modelos. Então, é um momento empolgante hoje porque criadores de produtos como nós da Higgsfield tentamos evoluir o produto para que ele destaque as melhores possibilidades desses modelos para nossos clientes. Mas é uma corrida constante. Sim, parece uma corrida bem desafiadora. Acho que você disse que o ano passado foi um dos seus mais difíceis, com muitas coisas dando errado. Pode me falar sobre aquilo que realmente funcionou? Em 2024, nós realmente começamos pelos aplicativos móveis. E as coisas não estavam indo bem porque a retenção dos aplicativos móveis é relativamente baixa. As coisas mudaram drasticamente para Higgsfield quando começamos. Então, iteramos constantemente com os criativos. Fazíamos uma pergunta simples: você viu esse vídeo? Era um vídeo gerado por IA bem interessante. Eles respondiam: não, como isso é possível? Quanto custa? E nós dizemos que, na verdade, custa talvez menos de 500 dólares para fazer esse vídeo. E então perguntamos: você realmente tentou esses modelos? Qual é a sua experiência com IA? Obviamente, todos já tinham experimentado IA naquela época, até em fevereiro do ano passado, mas enfrentavam alguns problemas. Naquela época, percebemos que a principal limitação estava relacionada ao controle da câmera. Muitos diretores criativos realmente querem controlar todos os efeitos de câmera, o ângulo da câmera e assim por diante. Naquela época não havia sistema para isso. Então, a atração inicial da Higgsfield veio desses controles de câmera que implementamos no lado da engenharia com base no feedback dos criativos. Quantas entrevistas fizeram para chegar a esse recurso? Essa pergunta é ótima, mas me coloca em uma posição delicada, pois entrevistamos 8 pessoas e todas disseram o mesmo. E conversamos desde diretores de cinema de nível Hollywood até produtores regionais de comerciais.
Todos deram o mesmo feedback. Como você escolheu essas pessoas? Já eram clientes ou só queria falar com gente do setor? Esse foi um desafio, pois queríamos falar com pessoas sem muita proximidade para obter opiniões sem filtros. O feedback, porém, foi bem consistente. Todos sentiam falta desses controles de câmera que entregamos em março do ano passado. Em abril, lançamos uma biblioteca de efeitos visuais. E então, acho que em junho, a indústria mudou completamente. Vimos o surgimento de agências de marketing nativas de IA. Então, basicamente, essas agências fazem tudo de ponta a ponta com IA. E muitas vezes, elas tentam contornar as ferramentas tradicionais, como, por exemplo, a Adobe ou outras, e fazem tudo de ponta a ponta com IA. Por um lado, elas são muito limitadas porque as capacidades da IA em junho ainda eram um pouco restritas. Por outro lado, elas melhoraram drasticamente suas margens e meio que mostraram para os clientes que conseguem criar anúncios em poucos dias. Muitas marcas, na verdade, querem ter um fluxo constante de conteúdo nas redes sociais e querem adotar a IA. E então, de junho a dezembro do ano passado, essa nova indústria de agências nativas de IA simplesmente explodiu. Mas, basicamente, você disse que o início do seu crescimento foi a visão de câmera com múltiplos ângulos, e que isso veio de conversas com pessoas do setor. Eu, claro. E também, o número 8 é realmente muito consistente pelo que estou ouvindo de outras fundadoras. Costuma ser de 12 a 20, mas não é tanta entrevista, porque muita gente acha que precisa falar com milhares para entender o problema. Na verdade, são cerca de 10 entrevistas. Com certeza. 8 pessoas nos ajudaram a moldar o produto e contratamos 4 delas. Me sinto tão feliz. Agora temos um ciclo de feedback na equipe. Isso é incrível. E é assim que percebemos que provavelmente os melhores produtos em IA criativa vão ser construídos em simbiose, em colaboração entre engenheiros e criadores. Então, hoje, cerca de metade da nossa equipe, talvez 40%, são engenheiros. Talvez 40% sejam criadores. Como você disse, são duas fundadoras, uma técnica e outra focada no consumidor, o que se reflete na equipe. Sim, vamos relembrar aquele ano difícil, pois acho que é disso que muitos têm medo. Quando você estava construindo isso e nada funcionava, o Google lançou o novo modelo VO. Já pensou em sair desse mercado e tentar outra área por causa da concorrência? Acho que estávamos comprometidos em resolver isso. Tínhamos essa convicção por 2 motivos. Primeiro, antes disso, eu estava no Snapchat. Eu comandava na área de GenAI lá e via a ascensão do TikTok e do CapCut. O CapCut se tornou um dos 5 aplicativos mais populares do mundo, e isso é algo sem precedentes. Ele mostra que não é um mensageiro, não é uma rede social. E isso foi um sinal forte para mim de que as necessidades dos criadores de conteúdo para redes sociais simplesmente não têm concorrência no mercado. E o segundo motivo pelo qual tivemos convicção é que ouvimos constantemente que os criadores sentem um esgotamento por causa da pressão de gravar vários vídeos por dia para as redes sociais usando o próprio rosto. MrBeast falou muito abertamente sobre isso, mas eu acho que esse tem sido o principal desafio para todo o setor nos últimos 4 ou 5 anos. E o que me surpreendeu é que os anunciantes têm o mesmo problema. A maioria dos anunciantes fala sobre talvez marcas de médio porte. Eles podem gastar centenas de milhões de dólares em marketing e não tem nenhuma equipe de produção. Então você escolheu o lado certo do mercado, certo? Sinto que todo empreendedor deve, ao identificar uma grande oportunidade, também analisar quem paga mais e não apenas buscar qualquer usuário, certo? Com certeza. Vivemos em uma era muito interessante onde todas as grandes empresas tentam levar IA para todo mundo. Literalmente Meta, XAI, Google, Microsoft, OpenAI, Anthropic, Binance e muitas outras. Acredito que todas essas empresas querem levar IA a seus clientes. É por isso que as startups precisam ter uma visão mais sofisticada do mundo e uma base de clientes mais específica. E eu acho que as startups hoje em dia são incentivadas a manter fluxo de caixa positivo e construir um negócio de verdade desde o primeiro dia. É isso que vejo na Higgsfield e em outras grandes empresas de IA de aplicativos. Então, eu acho que isso também cria uma dinâmica muito interessante, onde o público-alvo deve ser talvez de dezenas de milhões de usuários que estejam dispostos a gastar, com sorte, alguns milhares de dólares por mês.
Então, não é para todo mundo, mas o valor entregue deve ser muito forte. Então, o produto deve ser tão bom que ele meio que se vende sozinho. Adoro isso. E o fato de você ter um valor exato, $2.000. Sim, $2.000. Não sei se com Higgsfield essa é a principal métrica que acompanhamos. Como o quanto do valor que acreditamos fornecer, que é mais através das entrevistas com os usuários, mas também quanto cobramos dos usuários anualmente. Então, essa é uma métrica-chave. E nós não estamos buscando apenas usuários ativos mensais, por exemplo, porque o número de usuários ativos mensais pode ser inflado por algum efeito viral. O usuário ativo mensal realmente não reflete a frequência de uso e o valor entregue. Então é por isso que, para nós, realmente usuários ativos diários e o ACV médio, o valor médio de contrato, esses dois indicadores são os mais importantes. Um dos motivos pelos quais fiquei tão animada para conversar com Alex é que nossa equipe já vem usando o Higgsfield há um tempo. Minhas produtoras e editoras simplesmente adoram que todos os principais modelos de IA estejam em um só lugar. Niena Miana, Bananas, Seedance, Kling, View, Sora. Adoro que não precisam dizer assinaturas diferentes. Isso é incrível. Alex contou que no ano passado lançava um produto novo 6 dias por semana. Agora todos conhecem eles, mas mantêm o ritmo e seguem lançando novos recursos, como o recente Soul 2.0. Soul 2.0 é o modelo de imagem exclusivo da Higgsfield, diferente de tudo o que existe. Na maioria das gerações de imagem por IA, você digita um prompt e recebe algo aparentemente bom. Soul foi criado especificamente para trabalhos criativos, moda, editorial, conteúdo. Ele realmente entende de estética. Você dá uma foto de referência e ele não simplesmente copia. Ele interpreta a iluminação, o granulado, o clima, a época, como uma diretora criativa faria. Existem 3 modelos. Soul, que é o modelo principal. Você cria o prompt e recebe uma bela imagem com verdadeiro senso estético. Soul Reference. Você faz o upload de uma referência e ele gera novas imagens que combinam com o clima, não só com a composição, mesmo DNA visual, enquadramentos diferentes. E Soul ID. Você faz o upload de 10 ou mais fotos suas. Ele aprende a estrutura do seu rosto, tom de pele, expressões, depois gera imagens suas em qualquer estilo. IT 2K editorial, fotografia analógica, Polaroid, 20 predefinições diferentes no lançamento. E aqui está o que realmente me pegou. Você pode informar o tipo de captura, como Kodak Portra ou câmera descartável. Isso altera o granulado, a ciência das cores, tudo. Não é só aplicar um filtro. Muda totalmente a sensação da imagem e o mesmo ocorre com as cores. Agora adicionaram cores em hexadecimal. Você pode extrair a paleta de qualquer foto e aplicá-la às suas gerações. Se quiser testar o Soul 2.0, o link está na descrição. E agora vamos voltar para Alex. Você pode dar um conselho para as pessoas que estão assistindo e que ainda não começaram, mas não começaram porque acham que uma grande empresa vai dominar tudo? Como elas devem pensar sobre a defensibilidade do negócio? Eu acho que cada empresa pode realmente manter o foco em talvez 2 ou 3 prioridades principais. Curiosamente, as pessoas gostam de dizer sobre a Anthropic que o grande sucesso deles com MCP e Cloud Codes, na verdade, não veio de cima para baixo, mas sim de baixo para cima. E o sucesso do Cloud Codes não foi exatamente planejado. E eu acho que é verdade que essas grandes empresas definitivamente podem se beneficiar muito ao aplicar uma abordagem de cima para baixo em 2 ou 3 iniciativas e realmente consolidar todos os recursos para fazer o máximo de progresso ali. Eu só acho que isso é a próxima revolução industrial. Provavelmente é mais poderoso do que a internet. Então, o número de produtos e ideias a serem desenvolvidos, eu acho que simplesmente supera o número de ideias que a OpenAI ou a Anthropic podem impulsionar internamente. Por isso, incentivo desenvolvedores a criar, especialmente hoje, quando equipes pequenas, com cerca de 10 pessoas, conseguem desenvolver produtos em grande escala. Você acha que existe um certo intervalo de tempo em que podemos construir? Ouço muito nas redes sociais que temos apenas 2 anos para inovar, pois depois disso algumas empresas alcançarão a AGI e será impossível achar espaço no mercado, já que elas ocuparão todas as lacunas. Essa é uma boa pergunta. Nós definitivamente estamos fazendo um progresso tremendo como indústria na automação do trabalho no mundo digital. E com certeza, talvez nas próximas décadas, vai haver muitas aplicações de IA no mundo físico. É difícil prever quanto progresso todos nós vamos conseguir fazer nesse sentido. Mas esta década é definitivamente aquela em que a economia digital vai mudar completamente com a IA, isso é certo. Eu realmente não quero acreditar em um futuro
em que talvez existam apenas 3 laboratórios com os melhores modelos e esses modelos controlem tudo. Isso pode acontecer. Esse seria um futuro muito difícil. Então, eu tento me manter otimista e encorajo todos a serem otimistas e realmente focarem em construir e entregar valor. Por exemplo, hoje eu só quero te dar um exemplo bem concreto. Recentemente eu conversei com uma empresa de administração imobiliária muito grande, realmente muito grande, que na verdade usa Higgsfield para divulgar seus prédios, seus apartamentos e assim por diante. Ninguém está construindo para esse setor. Nesse setor existe uma necessidade muito específica de workflow de um cliente. O cliente precisa aprender sobre a propriedade. Depois ele precisa acessar o site e obter todos os detalhes. Eles precisam ligar, comparecer, deixar um depósito e seguir toda a jornada do cliente. Ninguém está realmente criando uma solução específica para este setor que cubra toda essa jornada de ponta a ponta com os corretores. E o motivo pelo qual os corretores vão entregar muito valor nesse negócio específico é que os clientes que querem, digamos, alugar um apartamento, especialmente em certas faixas de preço, querem tomar uma decisão de forma bastante rápida. Então, cada dia de atraso, cada dia passando de uma etapa para outra, é simplesmente receita perdida. Esse empresário me disse que ninguém desenvolve nada para o setor deles. Tenho certeza de que há muitos outros casos assim. Sim, dizem que o segredo está nos nichos. Pela sua experiência, quando você apresentou outra ideia de IA para investidores de risco, o que faz uma apresentação se destacar hoje em dia? Acho que hoje existe, com certeza, o medo de que a OpenAI, a Anthropic e outros laboratórios sejam muito aquisitivos e tentem expandir sua oferta de produtos para vários setores diferentes. Praticamente toda semana é lançado o cloud para alguma coisa e as ações caem. E isso definitivamente acontece e isso gera muito medo. E eu diria que o principal insight para mim, pessoalmente, foi que a maioria dessas empresas de IA badaladas e populares, na verdade, são positivas em fluxo de caixa. Talvez seja uma mentalidade errada sair por aí tentando captar capital de risco hoje em dia. Eu acho que hoje em dia há bastante capital disponível para pré-seed, mas não tenho certeza se todo mundo precisa levantar Series A, B, C, D e assim por diante. Qual era a sua receita ao captar a primeira rodada? Para mim, com a Higgsfield IA, provavelmente foi mais fácil porque eu já tinha tido um exit antes. E nós basicamente levantamos 16 milhões de dólares sem ter nenhuma receita, só talvez com cerca de 1 milhão de usuários para o nosso aplicativo móvel. Mas esse não é exatamente o jeito que eu recomendaria construir hoje. Eu recomendaria focar em conseguir o primeiro dólar até o 30º dia de desenvolvimento do produto e talvez 1 milhão de ARR até o 90º dia. E então decidir se alguém precisa ou não de investimento de capital de risco. Quero dizer, muitos negócios hoje podem realmente escalar para dezenas de milhões de dólares de forma lucrativa com IA. E para esses negócios, não há necessidade de atrair investimento de capital de risco. Posso te dar um exemplo bem simples. Então, existem muitos sites que permitem fazer fotos profissionais, basicamente para passaporte. Muitos faturam dezenas de milhões de dólares, mas nenhum será um negócio financiado por capital de risco. Bem, e você disse algo, 1 milhão de dólares até o 9º dia. Ou seja, cerca de 80 mil por mês. 80 mil por mês em 3 meses. Isso é muito. Então, o plano para alcançar isso é basicamente gerar anúncios, lançá-los e testar se eles estão atingindo o seu público-alvo. Hoje, anúncios pagos são difíceis. A distribuição ocorre mais por mídias sociais orgânicas e parcerias com criadores de conteúdo. E só garanta que até o 30º dia já exista uma forma de monetização funcionando. E então que exista uma forma de crescer constantemente a receita para, digamos, 1 milhão de ARR até o 90º dia. Muitas empresas de sucesso escalam muito rápido hoje em dia. Só que diferentes verticais têm capacidades diferentes. Em alguns verticais, o teto pode ser apenas 50 milhões. Em outros verticais, 1 bilhão. Em outros verticais, como 100 bilhões. Alguma dica para conseguir os primeiros clientes em 30 dias? Inicialmente, pelo menos no ano passado, o Twitter foi a rede social onde a distribuição começou. Começa em pequenas comunidades, depois vai para páginas de notícias de IA no X, depois dessas páginas de notícias de IA no X, vai para páginas de notícias no Instagram,
e dessas páginas de notícias no Instagram vai para os criadores de conteúdo. Depois vai para o Telegram e outras redes sociais. Foi isso que vimos com Higgsfield e com muitos outros produtos também, que passaram pela mesma trajetória de ganhar popularidade e repercussão em várias redes sociais. Mas tudo começou no X. Acho que agora isso está mudando um pouco. Hoje em dia, há muito hype, é como se muitas empresas tentassem usar o X para impulsionar seus produtos. O tipo de relação sinal-ruído simplesmente cai. O Twitter se torna menos relevante, mas ainda é o principal lugar para o lançamento de novos produtos de IA. Isso é incrível. Ainda tento entender a estratégia do X. Eu sinto que se você adicionar uma palavra como urgente ou notícia no começo do que você está postando, e ela deve estar em letras maiúsculas, então vai ter um bom desempenho. E tem que ser algo tipo notícia quente, sabe? Sim, sim. Sim, tem que ser assim. Acabou de tirar isso do mercado. Sim, tem que ser algo muito sensacional no X. Mas você está certíssima. Já ouvi falar e conheço criadores que construíram suas newsletters e alcançaram 1 milhão de inscritos apenas com posts virais no X. É realmente incrível. Adoro essa dica. Muito obrigada. Embora esse tenha sido o principal truque de vida dos 25, eu realmente acredito que a mídia também evolui. Então, 26 pode ser diferente. Eu sempre vejo o LinkedIn ali do lado direito. Talvez LinkedIn. Talvez mais tarde. Sua empresa anterior, você a vendeu por 166 milhões. Sim. Houve algum aprendizado importante desse negócio ou erros que você cometeu que nunca vai repetir neste aqui? Como dizem, nunca diga nunca. Mas um dos maiores aprendizados e pontos a destacar para mim foi abraçar a meritocracia. Tipo, eu tenho 30 anos e às vezes sinto que já estou meio velho para essa nova era da IA. Tipo, muitas das novas ideias na Higgsfield hoje vêm desses recém-formados, talvez com 23 ou 25 anos, e que nunca trabalharam em uma grande empresa, que estão trabalhando como freelancers com algumas ferramentas de vibe coding, que já faziam vibe coding antes mesmo do termo vibe coding existir, basicamente. Eles simplesmente pensam diferente, acho que essa talvez seja a mentalidade certa. Então, tradicionalmente, em qualquer corporação, essas pessoas simplesmente não seriam ouvidas por ninguém. Então, o mesmo se aplica à função criativa. Então, definitivamente existe uma certa resistência de pessoas que, especialmente, trabalham em grandes projetos de Hollywood, que dizem que toda IA é perigosa, que não é autêntica. E, ao mesmo tempo, é realmente empolgante que, para muitas pessoas, especialmente jovens, a IA se torne um elevador social. Me identifico muito com isso, pois, no meu caso, precisei fazer muita programação competitiva, sabe? Tipo, quem resolve mais problemas em 5 horas, sabe? E todo mundo no mundo compete. Então, isso era um elevador social em 2010, talvez. E isso se aplica tanto à criatividade quanto à engenharia de software também. Gostei quando você disse que a IA é um elevador social, pois sinto que as redes sociais foram isso para mim. Agora vivemos a era da IA. Acho que você mencionou que modelos de vídeo podem ser um caminho para a AGI e que você também está construindo um modelo de mundo. Você pode me falar sobre isso? Quero só explicar para quem está assistindo. Eu acabei de estar em Davos e todo mundo estava falando sobre os LLMs terem um limite, porque basicamente descrever o nosso mundo com palavras é algo a que já estamos acostumados e há muita informação na internet, mas entender a física é o próximo nível. Quando compreendermos a física, teremos robôs em casa realizando tarefas. Se expliquei corretamente. Com certeza. Eu acho que Demis do Google e Elon da Shai começaram essa narrativa. E definitivamente eles são os principais influenciadores nesse espaço. Por isso agora essa narrativa chega às massas, a todo mundo. Ainda não está claro se esse é o caminho para a AGI, embora seja definitivamente um caminho para sistemas robóticos avançados. Acho que o Elon provou para o mundo inteiro que carros autônomos podem funcionar muito bem apenas com câmeras, e acho que a mesma lógica vai se aplicar a robôs mais avançados também. É por isso que desenvolver percepção e compreensão visual é fundamental para a próxima onda da robótica. É prioridade máxima para muitos laboratórios de pesquisa, pois é a próxima fronteira. Não há como melhorar a geração de vídeos sem compreensão visual. Basicamente, leva cerca de... Acho que as pessoas gostam de dizer que em 1 minuto conseguimos ler 200 palavras. 1 minuto de vídeo pode ser descrito talvez com 10 a 60 mil palavras. Tem muita coisa acontecendo. Se você e eu estivéssemos tomando um café depois desse episódio, com certeza eu pegaria meu celular e diria: olha o que eu tentei essa semana.
Mudou a forma como minha equipe funciona. É isso que eu faço o tempo todo. Comecei minha própria newsletter para compartilhar o que não cabe no podcast. Semanalmente, escrevo sobre ferramentas de IA, estratégias e experimentos do meu negócio com números, resultados, modelos utilizáveis e erros honestos. Se você quiser ficar por dentro, o link está te esperando na descrição. Onde você se vê em 2 anos? Ainda estará com vídeos ou após o investimento da Menlo Ventures e o anúncio de que a Higgsfield está construindo o próximo modelo de mundo, pretende mudar. Você acha que seu foco vai mudar para isso ou ainda vai continuar com o marketing em vídeo? Acho que o que nos diferencia de muitos outros é que, desde o primeiro dia, estamos focados especificamente em conteúdo de formato curto. Acredito que esse modelo de mundo vai transformar a produção de conteúdo em redes sociais. Então, por exemplo, a próxima década vai ser a era da mídia interativa. Basicamente, quando jogos e vídeos meio que se misturam em uma experiência só, onde é tipo um escolha a sua própria aventura. Então, muito do marketing vai seguir esse caminho, especialmente o marketing premium e programas de fidelidade de clientes. Eu acho que essa década vai girar em torno de impulsionar criadores e o marketing com esses modelos. Você mencionou clientes com orçamento de marketing acima de 100 milhões de dólares, sendo que 90% dos anúncios são gerados por IA. Como criadora, se 90% da minha receita vem de grandes corporações via marketing, devo me preocupar? Essa é uma boa pergunta, e é exatamente aqui que devemos garantir que a IA de vídeo possa ajudar as personalidades. O que eu adoraria ver é que criadores como você, MrBeast e outros, que são meio que nativos de IA, comecem a criar mais canais e expandam sua presença na mídia, se tornando verdadeiros impérios da mídia. O próximo império da mídia pode ser criado com 300 a 500 pessoas e valer cerca de 10 bilhões de dólares. Esse é um lado da questão. Por outro lado, o que eu vejo pessoalmente é que, essencialmente, essa criação de conteúdo em larga escala com IA vem depois, talvez, de uma plataforma como o Marketplace do TikTok, sinceramente. Então, no passado, essas marcas podiam simplesmente contratar, até de forma programática, milhares de criadores pelo Marketplace do TikTok só para fazer esses vídeos meio padronizados. Uso esse produto, é muito bom, recomendo comprar. Então, esse marketing de entrada com certeza fica democratizado. Embora, na minha opinião, como estamos vendo muita coisa feita por IA nas redes sociais e tudo mais, a conexão genuína e o entendimento do público agora importam mais do que nunca. Então, vai haver apenas muitos conteúdos medianos e acima da média nas redes sociais. Acho que isso está acontecendo de alguma forma, e apenas um entendimento profundo do público e uma abordagem autêntica importam mais do que nunca. Ok, então você acha que a carta social não está morta? Definitivamente não. Eu só acho que a autenticidade vai importar muito. E a maneira como eu penso sobre isso é que se, digamos, os principais criadores agora podem fazer seus próprios programas, seus próprios filmes com IA, e os criadores podem gerar muito tráfego. Acredito que isso impactará bastante o setor de streaming e que a revolução ocorrerá em todos os níveis. Embora eu ache que, claramente, as pessoas que já entendem seu público, que têm uma abordagem autêntica, essas pessoas definitivamente serão as vencedoras. Ok, última pergunta. Para quem assiste e ainda sente medo, pois tudo muda rápido. Não sei como começar, inicio algo hoje e amanhã já está desatualizado. Pode dar um conselho para que elas comecem? Primeiro, acho que eu começaria dizendo que as grandes empresas, Amazon, Microsoft, Google, OpenAI, Anthropic, acho que todas estão relativamente bem posicionadas para serem vencedoras na era da IA. Como elas simplesmente controlam data centers, GPUs e assim por diante. Mas não tenho certeza se existe alguma proteção para todos os outros de qualquer forma, certo? É só comprar as ações delas. Não sei. A gente devia só comprar as ações delas. Comprar as ações delas é uma boa ideia, mas não sei se podemos fazer isso. Não é compartilhar? Não é conselho de investimento, só uma conversa pessoal. Sim, vejo muito valor nessas empresas, mas também em várias outras, certo? Observamos a queda nas empresas de SaaS e de cibersegurança. Então surge a grande questão. Se eu quero basicamente depender de outra pessoa para definir uma estratégia de IA,
ou se eu quero abraçar a IA por conta própria e me beneficiar ao máximo, certo? Acho que essa é uma questão pessoal para cada um. E como todos sabemos, essas revoluções tecnológicas são ao mesmo tempo justas e injustas. Acho que a longo prazo toda revolução tecnológica é justa e o PIB per capita e a qualidade de vida aumentam em um horizonte de 10 anos. No horizonte de uns 3 anos, acho que é extremamente injusto porque o mercado simplesmente adora investir dinheiro nas empresas que estão ganhando e as empresas que não estão ganhando já caem imediatamente. Mas no curto prazo, acho que vai ser justo, porque as pessoas, tanto do lado criativo quanto do marketing e da engenharia, aquelas que estão adotando a IA, podem impulsionar suas carreiras muito rapidamente. No final das contas, no saldo geral vai ser positivo. Embora eu ache que, individualmente, todos nós precisamos pensar em como posso me beneficiar pessoalmente ao máximo da IA, como posso me tornar mais eficiente com a IA, como o valor do meu conjunto de habilidades pode realmente crescer com a IA. E isso sempre exige usar esses agentes e vários modelos de IA por várias horas por dia para construir essa intuição. Vamos passar uma tarefa para eles. O que fazer após ver o vídeo? Qual ferramenta usar primeiro e como? Eu, pessoalmente, sou imigrante, então, sabe, realmente exige bastante esforço para criar uma narrativa lógica e linear. O 3Mini se tornou meu treinador, de verdade. Esse foi o meu primeiro momento de revelação. O segundo momento de revelação foi com o modelo Gemini 3 Pro. Eu senti que minha produtividade econômica realmente depende de quanto eu uso o modelo Gemini 3. Essas capacidades do modelo, que pode processar voz, criar imagens, mas que também possui habilidades de raciocínio profundo e pesquisa avançada. Isso foi impressionante para mim. Por isso sinto que minha produtividade econômica realmente depende de quanto eu uso o Gemini 3 hoje. Você utiliza isso para decisões estratégicas na empresa? Eu realmente sinto que a comunicação com humanos se torna uma habilidade muito mais importante para mim, porque muitas outras decisões tenho certeza de que o Gemini 3 e o Claude vão ser melhores do que eu. A IA ainda não é boa em comunicação. Então é aí que eu acho que tento colocar muito do meu foco pessoal. Acho que, fora isso, muitos processos podem realmente ser construídos com IA. Então, apenas a comunicação de pessoa para pessoa e resolução de questões complexas e talvez definição de metas. É isso. E, tipo, a definição de metas baseada em números é realmente onde coloco muito do meu tempo pessoal. Para todo o resto, estou tentando evoluir o Gemini o máximo possível. Mas também uso o Claude para Excel, Claude para X, como, por exemplo, o Claude para cibersegurança, pois realmente aumenta a produtividade. Alex, obrigada. Foi incrível. Aguardo os seus comentários. Qual o seu maior aprendizado e o que fará após o vídeo? Muito obrigada. Obrigado.